Eu sentia como se eu não tivesse controle sobre o que estava acontecendo. Parecia que o que eu estava vivendo não era real, não estava acontecendo comigo. Me senti perdida como uma criança. Para justificar a quantidade alta de sedativo no corpo da mulher, a defesa disse que ela tomava tranquilizantes para lidar com a morte do marido. Ela ficou feliz em fazer isso. Ela não estava drogada e não estava bêbada. Eles tentaram de todas as formas levantar a dúvida de que talvez ela mesma tinha usado tranquilizantes e álcool e por isso ela se sentia drogada, mas queriam deixar claro que não tinha uma forma de provar que eles tinham drogado a vítima. Eram mais ou menos 8 homens ou 10 homens, ela não sabia dizer. É um dos casos mais cruéis e mais horríveis que eu já vi na minha vida. Elas jamais imaginariam que funcionários de um hotel de luxo teriam a audácia de drogar e estuprar mulheres dentro do hotel. E aí galera, como vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu tenho esse canal com a minha irmã Camila e aqui você vai encontrar vídeos que a gente fala sobre as nossas experiências, intercâmbios, viagens e às vezes a gente também traz alguns vídeos de casos criminais que aconteceram com pessoas que estavam viajando ou fazendo intercâmbio. O caso que eu vou contar hoje é um dos casos mais cruéis e mais horríveis que eu já vi na minha vida. Inclusive gostaria de falar pra vocês que é um conteúdo bem pesado, bem sensível, então pode ser gatilho pra algumas pessoas, mas eu acho muito importante trazer esse caso aqui pro canal porque algumas pessoas acreditam que se elas estão na Europa, se elas estiverem na Europa viajando, se elas estão acompanhadas, se elas estão num hotel de luxo, elas vão estar seguras. Mas como eu sempre falo aqui no canal e também nas minhas redes sociais, as mulheres não estão seguras em lugar nenhum, nem mesmo dentro de casa. E não importa a sua nacionalidade, a sua idade, não importa o que você esteja fazendo ou deixando de fazer, você pode ser uma vítima. E eu acho que esse caso vai deixar muito claro isso. Eu coloquei caso Sorrento no título do vídeo porque é onde aconteceu o crime, a cidade onde aconteceu o crime. O nome das vítimas nunca foi revelado, nunca apareceu na mídia, o que eu acho muito bom. Então não vou fazer aquela introdução sobre as vítimas, eu vou direto pro caso. Em outubro de 2016, uma mulher britânica de 50 anos, ela foi fazer uma viagem com a filha dela de 24 anos para Sorrento, na Itália. Sorrento é uma cidade pequena que fica na província de Nápoles, tem um pouco mais de 20 mil habitantes, é bem tranquila e turística. É muito conhecida por servir de base para quem vai visitar a famosa Costa Amalfitana. A cidade de Sorrento não faz parte da Costa Amalfitana, mas tem gente que prefere ficar hospedada lá porque os hotéis são mais baratos do que nas outras cidades e também pela facilidade de transporte, já que tem trem direto entre Nápoles e Sorrento. Essa mulher era viúva, o marido dela tinha falecido em 2014, 2 anos antes da viagem, e seria a primeira viagem que ela faria depois da morte dele. A mãe e a filha escolheram ficar hospedadas num hotel 4 estrelas chamado Hotel Alimuri. O hotel contava com piscina, restaurante, bar, vista para o mar. Não tem uma nota muito boa no Booking, muito por conta da limpeza e das instalações que já são um pouco antigas, mas é considerado um hotel de luxo. Elas estavam adorando a cidade e o hotel, elas estavam aproveitando muito a praia, o tempo muito bom, elas tinham achado os funcionários super simpáticos, tinham conhecido alguns outros turistas e tudo estava indo muito bem até então. Mas a última noite delas, no dia 6 de outubro de 2016, aconteceu o pior. Acho que é o medo de todas as mulheres que eu conheço, inclusive o meu. As duas foram jantar no restaurante do hotel, elas pediram uma garrafa de vinho para dividir, elas estavam também acompanhadas de um casal de turistas que elas tinham conhecido no hotel e era a noite de despedida, então elas estavam curtindo, aproveitando. Depois de jantar, o casal voltou pro quarto e as duas continuaram um pouco mais no restaurante. Foi quando 2 barmans se aproximaram e ofereceram um shot para as duas. A filha, logo depois de tomar o shot, já se sentiu muito mal a ponto de ir até o banheiro e vomitar tudo. Ela ficou passando mal no banheiro, ficou um tempo lá dentro e quando ela voltou pro restaurante, ela percebeu que a mãe dela não estava mais lá. Procurou por todos os lados e não via a mãe dela, então ela achou que talvez a mãe também estava passando mal e talvez ela tinha voltado pro quarto para descansar, alguma coisa assim, e foi até o quarto procurar pela mãe. Mas a mãe não estava no quarto. Enquanto a filha estava passando mal no banheiro, um desses barmans que ofereceu o shot para elas arrastou a mãe até um quarto perto da piscina, um quarto que era de funcionários, que funcionava como se fosse um depósito. Ele disse para ela que não era para gritar e que eles estavam indo para a piscina, mas ela não conseguia gritar. Depois do shot, ela se sentiu completamente dopada, sob efeito de drogas. Ela sentia que ela não tinha mais controle sobre o próprio corpo. Ela não conseguia gritar, ela não conseguia correr, ela não conseguia fazer nada. Chegando nesse depósito, o homem tirou a roupa dela e estuprou ela. E logo depois disso, um segundo homem que também trabalhava no hotel como um barman entrou nesse depósito e também estuprou a mulher. Depois, eles entregaram a mulher para outro cara que também era funcionário do hotel e ela foi levada para um quarto que era um dormitório, um alojamento de funcionários. Ao chegar lá, ela viu um quarto escuro que só tinha uma luz de fundo, várias camas e vários homens. A maioria dos homens estavam seminus, eram mais ou menos 8 homens ou 10 homens, ela não sabia dizer. E foi aí
Chegando nesse quarto que ela percebeu o que ia acontecer com ela. Ela ficou desesperada, começou a implorar pro cara que estava carregando ela pra não fazer isso com ela, pra não entregar ela pros outros homens, mas não foi bem assim. Nesse quarto ela foi estuprada por esse cara que tava carregando ela e por mais homens. Ela só lembra que ela sentia uma dor insuportável e que ela gritava, ela chorava, ela pedia pra eles pararem e eles não se importavam. Depois desse horror todo, ela voltou pro próprio quarto, eles largaram ela no quarto dela. Alguns jornais disseram que ela tava cambaleando e voltou sozinha, mas a maioria dos jornais disseram que um dos caras levou ela até o quarto. No dia seguinte, a filha percebeu que a mãe tava distante, ela quase não falava, ela falou muito pouco, ela não sabia o que tinha acontecido, a mãe não tinha falado nada, então as duas fizeram check-out e foram pro aeroporto. Chegando no aeroporto, a mãe começou a chorar muito e contou pra filha o que tinha acontecido. Ela foi até o consulado britânico em Roma e eles aconselharam que ela voltasse pra Inglaterra e fizesse a denúncia lá. E foi exatamente isso que ela fez. E foi aí que começou a parte 2 do pesadelo, né? A mulher, ela passa por essa situação cruel, horrível, e aí ela tem que lidar com toda a parte burocrática, que é fazer exames, falar com a polícia, dar depoimento, esperar a investigação para achar os culpados e a busca pela justiça. A polícia colheu as amostras biológicas, fizeram todos os exames forenses necessários depois de um caso como esse e encontraram hematomas e equimoses por todo o corpo da mulher. As amostras, os relatórios, tudo isso foi enviado para a polícia italiana, que agora ia ter que começar a investigar a denúncia. De acordo com o depoimento da mulher, ela tinha sido drogada e estuprada por funcionários do hotel. Então era muito óbvio que a polícia italiana tinha que fazer, que era ir atrás do hotel e ver quem eram os funcionários que estavam trabalhando naquela noite. Eles pediram os registros de horas e depois disso eles conseguiram um mandato para conseguir apreender o celular dos suspeitos e também conseguir uma amostra de DNA de cada um deles. Os investigadores queriam ver no celular se tinha alguma conversa, alguma foto, alguma coisa que provasse que eles estavam envolvidos no crime. Vocês sabem que esses casos não são fáceis de provar e, como vocês podem imaginar, não é uma investigação fácil. Eram várias pessoas envolvidas, vários homens envolvidos, funcionários do hotel que ela pouco conhecia, ela não sabia quem era, ela tinha ficado poucos dias hospedada nesse hotel e fora que ela foi drogada e passou por um trauma absurdo. Então, obviamente, era muito difícil ela lembrar de todos os detalhes, tudo que tinha acontecido. E outra coisa que também dificultava bastante a investigação é que o crime tinha acontecido na Itália e tinha sido reportado na Inglaterra. Apesar do consulado ter falado pra ela que o melhor era ela voltar pra Inglaterra e fazer a denúncia lá, segundo a imprensa italiana, isso dificultou bastante a investigação. Eles citaram outro caso parecido que aconteceu em Sorrento, também numa balada, em 2015. Nesse caso, eles conseguiram prender os suspeitos em menos de um mês. Infelizmente, no caso dessa vítima, demorou 2 anos para a polícia da Itália prender os primeiros suspeitos. Ao analisar o celular dos homens, a polícia descobriu um grupo de WhatsApp chamado Hábitos Ruins, que tinha fotos da mulher e outras mensagens bem horríveis falando sobre ela. Nas mensagens, eles se referiam a ela como milf e vovozinha, citavam a idade dela como 40 e 50 anos e também falavam sobre o crime como a posição que ela estava e também que o lençol tinha ficado uma bagunça. Além do celular deles, o celular da vítima também foi essencial para a investigação porque encontraram foto de 2 dos caras que participaram do ataque. E outra coisa que ajudou bastante na investigação foi que ela conseguiu se lembrar de uma tatuagem que um dos caras tinha no pescoço. Era uma tatuagem no pescoço escrito King, que é rei em inglês, e uma coroa. Além disso, na noite do ataque, ela tentou se defender e então tinha DNA debaixo das unhas dela. Graças a isso, foi possível identificar mais 2 caras que participaram do ataque. As mensagens que esses homens trocaram com amigos e entre eles mesmos eram bem comprometedoras e foi o suficiente para a polícia prender esses suspeitos. No dia 14 de maio de 2018, a polícia prendeu 5 pessoas acusadas de estupro coletivo com a circunstância agravante de uso de drogas. Eram homens entre 22 e 25 anos, exceto um que tinha 34 anos. Todos eram funcionários ou ex-funcionários do hotel. Francesco Ciro D'Antonio, Raffaele Reggio, Antonio Miniero, Genaro Davide Gargiulio e Fábio de Virgílio. No dia seguinte, a imprensa italiana começou a falar sobre o caso, publicou foto deles, publicou o nome deles e o hotel publicou um comunicado de imprensa dizendo que 4 dos 5 funcionários acusados pelo estupro já não trabalhavam mais com eles. Eles disseram que 2 anos antes, quando a polícia começou a investigar o caso em 2016, a administração do hotel já tinha decidido não renovar os contratos temporários desses 4 homens. Apenas um deles continuava trabalhando no hotel porque ele tinha um contrato permanente. Ele era um auxiliar de cozinha de 22 anos. Na nota, eles também disseram que queriam manifestar solidariedade à vítima e deixaram claro que eles tinham interesse no esclarecimento do episódio. Também quiseram relembrar que o hotel era uma empresa que contava com mais de 500 colaboradores e que tinha mais de 30 anos de experiência. O prefeito da cidade,
Autoridade da época, Giuseppe Cuomo, também falou sobre o caso. Ele disse que era um incidente sério e que manchava a imagem da região. Ele disse que todos estavam muito tristes e chocados com o que tinha acontecido e que esperavam que os acusados cooperassem com a polícia. No fim de maio de 2018, todos eles entraram com recurso para responder em liberdade, mas o Tribunal de Revisão de Nápoles negou o pedido. Nesses 2 anos de investigação, a polícia só conseguiu confirmar com certeza a identidade de 5 homens, mas outros 3 homens estavam sendo investigados pelo caso. 2 deles eram ex-funcionários desse mesmo hotel que ela estava hospedada e o outro cara era um zelador que trabalhava no hotel próximo. 2 meses depois, em julho de 2018, a vítima voltou até a Itália para participar do que no direito italiano eles chamam de incidente probatório. Incidente probatório é como se fosse uma audiência que tem por objetivo eles examinarem as provas que existem antes do julgamento. Basicamente é para ver se a prova é legítima, se ela pode ser admissível no julgamento, e esse incidente probatório ele pode ser pedido tanto pelo Ministério Público quanto pela vítima, quanto pelos acusados. Nessa audiência, ela deu o depoimento dela, ela confirmou a acusação, ela disse pra todo mundo, sim, são eles que fizeram isso comigo, mas foi uma coisa super difícil pra ela tava morrendo de medo, ela tinha falado até pro consulado britânico que ela tinha medo de vingança desses homens, e esses 5 homens também estariam presentes no tribunal, aliás, eles estavam presentes no tribunal, o que foi muito intimidante pra ela, mas felizmente ela conseguiu, com o apoio da advogada, com o apoio da família dela, ir até a audiência e falar o que tinha acontecido com ela. A defesa, claro, contestou a história da vítima, disseram que tinham discrepâncias entre o que ela falou em 2016 para a polícia, logo depois do ocorrido, e o que ela falou depois no incidente probatório. Uma dessas discrepâncias era a quantidade de homens que estava dentro do quarto, o que eu acho um absurdo, como eu falei, é um trauma absurdo. Ela estava drogada, como a defesa ou qualquer pessoa espera que a vítima saiba exatamente o que aconteceu, saiba exatamente quantas pessoas estavam, ou quem eram as pessoas. Eu entendo que é o papel deles tentar defender os acusados, mas eu acho que isso é inadmissível, sinceramente. Como se já não bastasse o crime, o trauma, ainda tem que ser chamada de mentirosa. Em 2019, finalmente começou o julgamento desses 5 homens. Era muito importante para a promotoria que não houvesse dúvidas que os caras participaram do ataque. E, sinceramente, esses caras, eles facilitaram bastante o trabalho da polícia e até também da promotoria, porque eles fizeram questão não só de gravar o ato, tirar fotos do ato, como também eles compartilharam em grupos de WhatsApp e falaram com outros amigos sobre o que tinha acontecido, se gabando do que tinha acontecido. Eu vou ler algumas das coisas que eles falaram. É um pouco difícil de saber exatamente o que eles estão falando, porque eles estão usando gírias do dialeto napolitano. Mas eu escutei alguns programas italianos e também li nos jornais e eles traduziram o que os caras falaram e eu traduzi para o português. O David escreveu para um amigo que não participou do ataque chamado Gobi. Ontem eu e os caras da cozinha transamos com uma milf canadense. Foi fantástico. O amigo pede uma foto e ele disse que não tem foto, mas que ia pedir pro Rafael. Depois o Davi fala para outro amigo novamente que ele tinha transado com uma milf. Então o Davi falou 2 vezes sobre isso. E o Davi também era um cara que tinha uma tatuagem no pescoço. O Rafael mandou uma mensagem para 2 homens, um chamado Luigi e outro Alan. Irmão, eu transei com uma milf ultimamente, sempre de costas. A gente transou com uma vozinha, 40, 50 anos. E ele também fala sobre as partes íntimas da senhora. Tem várias outras mensagens, uma pior que a outra. Eu também não quis deixar tão explícito aqui. Mas pelo que eu já falei aqui, deixa muito claro o quanto esses homens não têm nenhuma consideração por uma mulher. Eles não sabiam nem qual era realmente a nacionalidade dela. Eles falaram que ela era uma canadense, só porque ela falava inglês. E o que chamou bastante a atenção da polícia, das pessoas que leram essa mensagem, os jornais e apresentadores de TV também, que falaram sobre o caso na televisão italiana, é que eles sempre falam no plural. Nós, a gente, eu e o pessoal da cozinha, o que sim remete a uma coisa coletiva. E outra coisa que chamou muita atenção foi que um dos caras usou a palavra sempre, o que fez até que alguns jornalistas levantassem a hipótese que eles fazem isso sempre. E também o que me chama muita atenção é que eles falaram com várias pessoas sobre isso como se não fosse um crime. Como se não fosse um crime horroroso. A naturalidade que eles falam sobre esse assunto, a quantidade de pessoas que eles falam sobre esse assunto, e também a escolha de palavras, pra mim, parece que eles falam como se fosse a melhor coisa da vida deles. Como se tivesse acontecido a melhor coisa na vida deles. E, infelizmente, a polícia só conseguiu analisar as fotos e as mensagens de 3 celulares. Segundo o depoimento do consultor técnico responsável por clonar os celulares dos suspeitos, os celulares do Fábio e do Antonino, os 2 primeiros bartenders que atacaram a senhora, foram inicializados, ou seja, restaurados as condições de fábrica, eliminando todos os dados celulares. Ele disse que isso foi feito à distância e após a apreensão dos aparelhos pela polícia através do serviço disponibilizado pela Apple para quem perdeu o celular ou foi roubado. E deixou claro que isso só poderia ser feito por alguém que tinha as credenciais do login da Apple. Aparentemente, alguém estava preocupado com o que a polícia podia encontrar nesses celulares, né? Um esperto forense contou ao tribunal que encontrou vestígios de células de pele dos suspeitos debaixo das unhas da mulher.
nas suas costas e no fecho do sutiã. E disse que houve contato entre esses homens e a vítima e não foi um simples esbarrão. A perita do Ministério Público, Renata Buriello, ela disse no julgamento que tinham sido encontrados 3 substâncias no corpo da vítima: flunitrazepam, zolpidem e oxazepam. Os 2 primeiros são remédios hipnóticos e o terceiro é um relaxante muscular. Segundo ela, a vítima nunca tinha consumido as substâncias antes ou depois do fato e o período de ingestão é compatível com a data do ataque, ou seja, a noite entre 6 e 7 de outubro de 2016. Mas o perito de defesa tinha uma opinião diferente. Ele disse que nas suas análises ele tinha encontrado essas 3 substâncias também, mas o período era maior. Em vez de ser só em outubro, quando aconteceu o ataque, ele disse que era entre setembro e dezembro de 2016. Ou seja, segundo ele, era impossível estabelecer uma data de ingestão dessas substâncias. E ele disse também que não dava para ver se tinha tomado uma vez ou várias vezes. Para justificar a quantidade alta de sedativo no corpo da mulher, a defesa disse que ela tomava tranquilizantes para lidar com a morte do marido. O que foi negado pela filha da vítima. Ela disse que a mãe nunca tinha tomado nenhum remédio desse tipo. Aliás, no julgamento, a filha também deu um depoimento do que aconteceu naquele dia e, entre lágrimas, ela disse o seguinte: nós dividimos uma garrafa de vinho durante o jantar. Um dos funcionários, que foi bastante gentil, ofereceu uma bebida e nos convidou para o bar quando terminássemos de comer. Lembro que eu comecei a me sentir mal e corri pro banheiro. Quando voltei, a minha mãe já não estava mais lá. Ela também disse que quando retornou ao quarto, ela se manteve distante, quase não falou nada. Ela só contou o detalhe quando a gente já estava no aeroporto voltando. Os acusados também deram depoimento e disseram que eles não drogaram a vítima e também não estupraram ela, que na verdade ela queria transar com eles e foi tudo consensual. O primeiro barman que levou ela pro depósito da piscina, o Fábio, disse ao tribunal: eu transei com ela, ela ficou feliz em fazer isso. Ela não estava drogada e não estava bêbada. Quando perguntado por que ele negou então que tinha transado com ela, ele disse que não queria problemas familiares. Depois, o segundo homem que abusou dela, o Antônio Miniero, ele disse ao tribunal que a mulher já tinha dado em cima dele no bar quando ele estava trabalhando e que quando ele entrou no quarto perto da piscina, ele encontrou um amigo dele, Fábio, e a mulher, e ela estava apenas de sutiã. O que ele disse no julgamento foi o seguinte: ela então se jogou em mim e começou a desabotoar minhas calças, então eu fui em frente. Ela não foi drogada e não foi estuprada. Ela ficou feliz em me fazer sexo oral. Além disso, durante a audiência, os advogados de defesa pediram para o juiz pegar uma tradução do romance que a mulher tinha feito uns anos antes. Ela escreveu um romance porque tinha numerosos casos de violência sexual. Por fim, o tribunal ouviu as palavras da vítima. Ela não testemunhou dessa vez porque ela já tinha testemunhado um ano antes naquele incidente probatório e esse testemunho valia para esse julgamento também. O que ela fez foi dessa vez escrever uma declaração que foi lida por uma pessoa em nome dela. Parecia que eu estava vivendo uma experiência fora do meu corpo, como se tivesse me desligado do meu corpo. Eu sentia como se eu não tivesse controle sobre o que estava acontecendo. Parecia que o que eu estava vivendo não era real, não estava acontecendo comigo. Me senti perdida como uma criança. E foi a mesma sensação que senti quando meu irmão foi me buscar em Roma. Ao entrar no dormitório, era como se estivesse me esperando, e naquele momento eu tive medo e entendi o que ia acontecer comigo. Eu me senti como um animal sendo arrastado. A promotoria pediu para que eles fossem condenados à pena máxima prevista, que era de 9 anos, para que esse caso fosse um marco para a justiça italiana e também servisse de exemplo para futuras decisões. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Só um dos acusados foi sentenciado à pena máxima. Genário David Gargiulio, barman, 22 anos, identificado pela tatuagem no pescoço, foi sentenciado a 9 anos. O Antônio Miniero, barman, 34 anos, identificado por uma foto que estava no celular da senhora e pelo seu DNA encontrado nas unhas dela, foi sentenciado a 8 anos. Fábio de Virgílio, barman, 25 anos, identificado pela foto que estava no celular da senhora, foi sentenciado a 8 anos. Francesco D'Antonio, auxiliar de cozinha, 22 anos, identificado pelo DNA encontrado nas unhas dela, foi sentenciado a 7 anos. O Rafael Heredio, auxiliar de cozinha, 22 anos, identificado pelas mensagens de WhatsApp falando sobre o crime, foi sentenciado a 4 anos. Após a decisão, a advogada da vítima, Lucila Longoni, deu uma entrevista dizendo: minha cliente estava esperando apreensivamente em casa pelo veredito. Quando contei a ela o resultado, ela ficou feliz e me agradeceu pela ajuda. Espero que essa decisão agora ajude a seguir com sua vida. Os homens recorreram à sentença e, em fevereiro de 2021, eles foram julgados em segunda instância e as penas de todos eles foram reduzidas. Alguns deles tiveram a pena reduzida pela metade. Isso porque, novamente, a defesa levantou a questão se eles realmente tinham drogado a vítima. Eles tentaram de todas as formas levantar a dúvida de que talvez ela mesma tinha usado tranquilizantes e álcool e por isso ela se sentia drogada, mas queriam deixar claro que não tinha uma forma de provar que eles tinham drogado a vítima. No dia 4 de março de 2022, saiu uma notícia dizendo que ia ter um novo julgamento desse caso, porque as penas da segunda instância foram muito brandas. Mas, infelizmente, eu não vi nenhuma notícia sobre isso, procurei em vários jornais italianos e não saiu nada sobre isso. É revoltante pra mim como mulher ver que um crime bárbaro desse receba apenas uma pena de 9 anos. 9 anos
é muito pouco comparado à dor, o trauma que essa mulher sentiu e que ela vai sentir pra sempre. Esse trauma nunca vai embora. Vai ser pro resto da vida dela. Não só pra ela, pra filha dela também. E revoltante também que se eles entrarem com recurso, eles têm uma pena reduzida pela metade. 4 anos. A vítima era uma senhora de 50 anos, viúva, que tava viajando com a filha. Como esses caras de 20 e 30 anos se sentem tão confortáveis pra fazer uma coisa dessas no ambiente de trabalho deles? Como eles se sentem tão à vontade de tirar fotos, compartilhar com amigos, falar sobre o caso como se fosse nada. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Como se eles não tivessem cometido um crime. É a certeza da impunidade, né? É a certeza que a mulher vai ficar morrendo de medo e não vai denunciar. Eu não sei se vocês sabem, mas apenas 10% desses casos são reportados para a polícia. Pelo menos aqui no Brasil. Os homens que fazem isso, eles aproveitam que as vítimas vão ser questionadas pela maioria das pessoas. Mesmo que tenha milhões de provas. Mesmo que tenha mensagens dos caras falando que eles fizeram isso. Mesmo que tenha DNA debaixo das unhas da vítima. Mesmo que tenha fotos. Eles vão arranjar uma forma de justificar o que aconteceu. Vão arranjar uma forma de colocar a culpa na vítima. Quando a mulher não lembra de algum detalhe do que aconteceu, quando a mulher erra algum detalhe sobre o dia mais traumatizante da vida dela, as pessoas questionam. Acham que ela tá mentindo. Acham que ela tá exagerando. Acham que ela mudou de ideia lá na hora. E, por sinal, se ela mudou de ideia, se ela falou não em algum momento, aí a pessoa tem que parar. A outra pessoa tem que parar. E se ela continua, já é. Eles aproveitam que a vítima vai estar traumatizada, que vai estar morrendo de medo de denunciar e que provavelmente não vai fazer a denúncia. Eles sabem muito bem como funciona o nosso sistema de justiça, não só aqui no Brasil, mas em todo mundo, que sempre tentam pegar um podre da vida da mulher. E se não tiver um podre da vida da mulher pra justificar o que aconteceu com ela, pra falar que ela merecia isso, então vamos falar sobre as ações dela. O que ela tava fazendo? As pessoas adoram focar no que a vítima fez. Ela aceitou bebida. Mas o que ela tava fazendo sozinha, viajando? Na verdade ela não tá sozinha, né? Tá com a filha, mas por que ela viajou? Por que ela tá bebendo numa viagem? O marido dela não acabou de morrer? Por que ela foi pra Itália? Por que ela não escolheu um destino mais seguro? Entre aspas. Por que ela não tava em casa? Por que isso? Por que aquilo? Sendo que a gente só tem que pensar em uma coisa. Por que os homens se sentem tão à vontade pra violentar mulheres? Por que a violência contra as mulheres foi tão naturalizado, foi tão normalizado? É isso que a gente tem que discutir. Colocar a culpa na vítima, individualizar uma questão, uma problemática tão grande, não é a solução. Nunca vai ser a solução. Não adianta nada a gente ficar falando para as mulheres fazerem isso e aquilo para se sentirem seguras, para ficar em segurança. E não é só sobre esse caso. As mulheres, sempre quando elas vão fazer uma denúncia de violência, e não só violência mas também violência doméstica, sempre a mulher é vista como culpada da própria violência, da violência que ela tá sofrendo, que ela não sabe escolher o homem que ela tá se relacionando, que ela poderia ir embora se ela quisesse, mas ela não vai, ou que ela poderia ter se protegido mais. E também tem a clássica de falar que ela é interesseira, que ela quer fama, que ela quer dinheiro, que ela quer acabar com a vida do homem, que ela quer fazer isso, quer fazer aquilo. Nunca é que ela quer denunciar apenas o crime. Eu tenho certeza que todos vocês já escutaram isso por aí. E pra mim é muito dolorido ver que sempre a culpa acaba na mulher. Agora, se o homem é pego na mentira, se o acusado é pego na mentira, por exemplo, esse cara que falou que não tinha feito nada com ela. Aí, meu Deus, mas ele não é obrigado a lembrar disso. Já aconteceu faz 2 anos, ele não lembra de nada, ele não é obrigado a lembrar dos detalhes. Porque ele mentiria sobre isso? Ele tem família, ele tem namorada, ele pode ficar com quem ele quiser. Por que ele ia ficar com uma senhora de 50 anos, sendo que ele tem 20 anos? Justificativa pra homem? Sempre tem. O pessoal passar pano pra homem? Sempre tem. Mas eu vejo pouquíssimas pessoas defendendo a vítima. Pouquíssimas. Aliás, esses 5 italianos que foram acusados e condenados, eles também tinham família, também tinham namorada. Um deles tinha até a esposa. Fotos de casamentos maravilhosas na internet. Mas um relacionamento com outra mulher nunca impediu o homem de fazer nada nessa vida. Você acha que quando eles estão fazendo uma coisa dessa, eles estão pensando na esposa que tá em casa? Ou na filha deles? As pessoas adoram falar, ele tem filha, ele tem mãe, ele tem irmã, ele tem namorada, ele tem esposa. Os homens não estão nem aí pra isso. Um cara capaz de violentar uma mulher, ele não tá nem aí pra isso. E sabe o que é pior? Que quando um homem é acusado disso, quando o homem é condenado a isso, a gente começa a odiar a esposa dele, a namorada dele. Muita gente não fica com raiva deles. Vejo muita gente com mais raiva da esposa deles, de continuar com eles, de ter escolhido casar com eles, do que o que eles fizeram. E aí o crime, ou esses caras, fica tudo em segundo plano, porque a gente pega todo o nosso ódio, toda a nossa frustração, toda a nossa raiva e coloca nessas mulheres, ou então na vítima. Os caras parece que sempre se safam, e pra mim isso é revoltante. Sobre o julgamento, a defesa, eu sempre acho horroroso o que eles fazem com as mulheres. Eu achei absurdo até falarem da morte do marido dela, falar que ela tá usando tranquilizante, sendo que ela disse que não, a filha dela disse que não, mas mesmo assim eles tentaram usar esse argumento, dizer que foi algo consensual, quando
claramente não foi. Dizer que ela não foi drogada quando claramente ela foi. Eu entendo que é o trabalho da defesa, eu entendo que esses acusados também têm direito à defesa, mas é muito horrível que as vítimas passam nesses julgamentos. Pra mim, é muito óbvio que ela foi drogada. A filha passou mal logo em seguida, quase imediatamente depois que ela tomou o copo. E a filha não estava tomando tranquilizante pela morte do pai. E meia garrafa de vinho não faz isso, né? E sei que também muita gente vai tentar culpar a filha, em vez de culpar os caras. Porque não foi procurar a mãe, porque não procurou mais pela mãe. Como se ela pudesse evitar isso. Provavelmente a filha também ia ser uma vítima. E ela tava passando mal. As duas estavam no hotel de luxo, de 4 estrelas. Vários dias elas ficaram lá, nada aconteceu. Todos os dias eles foram super simpáticos, super solícitos. Elas jamais imaginariam que funcionários de um hotel de luxo teriam a audácia de drogar e estuprar mulheres dentro do hotel. E eu pensei também uma vez, eu e minha mãe, a gente aceitou bebidas de umas pessoas lá da Grécia, de uns caras também que eram barman, e nada aconteceu com a gente. E isso me faz pensar que sim, a gente tá expostos a esses riscos, e isso me deixa aterrorizada como mulher, e aterrorizada que a gente não pode confiar em nenhum homem. Mesmo que eles sejam simpáticos, estejam de sorrisinho no hotel, mesmo que eles sejam segurança de hotel, mesmo que eles trabalhem lá, a gente não tá seguro, a gente não pode confiar nessas pessoas. E mesmo que não fosse uma bebida grátis, eles poderiam muito bem, mesmo que elas tivessem comprado uma bebida, ter colocado algo na bebida delas. Então, pra mim, não é uma questão de aceitar a bebida dos funcionários. Porque, se elas tivessem comprado, eles poderiam muito bem ter colocado no vinho delas. As duas não têm culpa de nada. Nem a mãe, nem a filha. Eu mesma, quando era bem mais jovem, fui numa balada, aqui no Brasil mesmo, e colocaram algo na minha bebida. Era uma balada que eu fiquei sabendo depois que acontecia isso direto. E, inclusive, também desconfiava dos barmans. E a sensação que eu tive naquele dia foi exatamente o que a senhora descreveu. Que eu não tinha controle sobre o meu corpo, eu ainda tava acordada, mas eu tava meio cambaleando, meio andando como se eu estivesse bêbada. Você fica aérea, parece que você não consegue reagir a nada, parece que você só tá lá, de corpo presente, mas você mesmo, você não tá pensando muito bem em tudo que tá acontecendo. E no meu caso, ainda bem, essa balada tinha um degrau bem no meio da balada e eu capotei. E aí um cara que eu conhecia, mas também não conhecia tão bem assim, ele era amigo dos meus amigos, ele me viu no chão, achou que eu tava bêbada, me ajudou a levantar, e ele percebeu que eu não tava falando direito, e ele achou estranho e chamou a minha melhor amiga que tava no camarote e falou: olha, ela tá muito estranha. E a minha amiga falou: nossa, nunca vi ela desse jeito, e pegou e me colocou no carro e a gente foi pra casa. No caminho pra casa, eu vomitei diversas vezes. Eu não conseguia me controlar. Eu vomitava e eu não tinha bebido tanto assim. Aliás, eu tinha bebido um drink, sabe aqueles bem docinhos que não embebeda ninguém? Era isso que eu tinha tomado e era um drink que eu tava muito acostumada a tomar nessa balada. E quando eu cheguei na casa da minha amiga, eu vomitei mais e até cheguei a desmaiar no banheiro. Se eu não tivesse caído do degrau e esse cara não tivesse me ajudado e a minha amiga não tivesse me levado pra casa, sabe-se lá o que ia acontecer comigo. E eu teria a culpa de ter saído de casa, teria a culpa de ter ido pra balada, teria a culpa de ter pedido um drink, a culpa seria da minha amiga que não tava comigo o tempo todo. Então assim, chega de colocar a culpa na vítima. As vítimas não têm culpa de absolutamente nada. O único culpado é a pessoa que violenta, é a pessoa que comete o crime. E nesse caso, 5 pessoas. E quando acontece um caso desses, a gente acha que é um monstro, só uma pessoa com algum problema, algum psicopata pra fazer isso. Isso pode ser o caso, claro, mas normalmente os caras não são monstros, eles não têm problema nenhum, eles não são psicopatas. São pessoas normais que podem ser de diferentes classes sociais, pode ter qualquer tipo de emprego, não tem uma cara. Não é porque ele é um ator que todo mundo gosta, por exemplo, que ele é santo, que ele não faz nada de errado. Não é porque ele é um jogador de futebol que ele não faz nada de errado. Não é porque ele é um cantor que a gente ama, que a gente adora a música dele, que ele não pode ter abusado de alguém. São pessoas normais, homens normais, que fazem isso. E 5, 8, 10 psicopatas juntos, acho bem improvável. 8 monstros, acho improvável. São apenas homens que veem mulheres como objetos, que acham que podem fazer o que quiserem com as mulheres. E por que eu falo de mulheres como vítimas e homens de agressores? Porque 88% das vítimas são mulheres e 90% dos agressores são homens. Então não tem como falar que é perigoso pra todo mundo, não tem como não colocar gênero na questão. É pura estatística. E por fim, o último ponto que eu queria trazer nesse vídeo é sobre a diferença que a gente vê da reação das pessoas, da indignação das pessoas quando os criminosos são de determinados países. Uma jornalista italiana postou em 2018 na página do Facebook uma crítica muito acertada em relação à reação dos italianos sobre esse caso. O que ela escreveu foi o seguinte: como sempre, os historiadores são um pouco menos historiadores quando são italianos. E na verdade, coincidentemente, acontece que não vejo tantos comentários indignados no Facebook quando 2 estrangeiros
na praia ou no parque de alguma charmosa cidade italiana. Todos italianos, esses mocinhos. Fotos com esposa, com a namorada no Facebook, etiquetando o hotel onde trabalhavam e até faziam horas extras com a cueca abaixadas e drogas no bolso, aparentemente. Aqui está uma bela foto de 2 deles no perfil do Facebook de um deles, perfil deletado em 1 nanosegundo. A foto que ela postou era um print screen do Facebook do Francesco e ele tá com o Rafael, que participou do ataque, e outro cara que não tem nada a ver com o caso. E a legenda é: não somos bons em nada, mas somos capazes de tudo. Ela repetiu isso no final do texto dela e disse: sim, vocês são capazes de tudo. Isso eu concordo. Ela deixa claro que esse caso não teve indignação, não teve tanta repercussão quanto outros casos semelhantes. Quando os criminosos são do leste europeu, por exemplo, ou então da África ou da América Latina, você vê que a indignação é muito maior. Aí chega com um discurso de xenofobia falando que esses imigrantes, mulheres, que eles não deveriam estar na Itália. E isso não é de hoje, eu ouço esse discurso desde 2013, a primeira vez que eu fui pra Europa, eu escutei esse discurso de um italiano que eu conheci na faculdade. Aí realmente não tem aquele negócio de inocente até que se prove ao contrário, as pessoas que acreditam que essa pessoa já com certeza é a culpada, mas quando é do próprio país, as pessoas querem investigação, querem saber se realmente foi isso que aconteceu, e eu acho que realmente deveria ter investigação pra todos os casos, mas acho que é um ponto que a gente deveria questionar, né? Porque quando é de outro país, as pessoas ficam mais indignadas. E na verdade, a gente sabe, né? É pra justificar a xenofobia que as pessoas já sentem. E inclusive nos jornais italianos você também consegue ver claramente essa diferença. Quando o criminoso é de outro país, eles fazem questão de citar a nacionalidade. Como vocês viram, esse caso foi em 2016, foi julgado em 2019 e daqui a alguns anos talvez esses homens estejam nas ruas. Então, como eu falei, eu acho que 9 anos é muito pouco para o que eles fizeram, mas infelizmente é assim que funciona a justiça da Itália. Infelizmente essa é a pena máxima na Itália. Aliás, eu sei que vocês vão falar que no Brasil provavelmente ele nem iria na prisão, e eu concordo com vocês, porque tem vários casos aí que não acontece nada, né? Inclusive casos conhecidos que a gente já cobriu aqui no canal. Infelizmente é isso que acontece, né? A vida das mulheres vale muito pouco e cada caso, cada julgamento é um exemplo claro disso. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos, seguir a gente nas redes sociais, Mila Faria, Bruna P. Faria, Manchar BR. Fico por aqui, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.